Acho que o que marcou o meu primeiro contato com o Arantes foi esse jeito mineiro dele, sorridente, me trazendo algum fato envolvendo o Pará. Eu estava no Pará à época e algum deputado parlamentar fez um comentário sobre um caso nosso e não mandou. E o Arantes sempre tinha esse cuidado, quando será mencionado, nos mandava. E o que marcava desde sempre, o sorriso largo, aquele jeito espontâneo, a forma muito característica de falar com um mineirês muito forte. Ou sou, mas acima de tudo a amorosidade. Acho que essa é a expressão que eu me guarda da primeira contato e de todos os contatos com Arantes. Ele nasceu em Guidoval, uma cidade em Minas Gerais, próxima de Ubá. Eles eram 11 irmãos e ele era o nono. A mãe era professora, a Nicolina Martins, e o pai, o Inácio Arantes, era comerciante. Isso lá em Guidoval. O doutor Arantes, ele veio para Belo Horizonte em 1959. Senão foi até quando eu nasci. Eu brincava com ele que ele estava vindo para Belo Horizonte e eu estava nascendo. Conheceu José Martins Arantes em Belo Horizonte no início dos anos 60. Éramos estudantes. Depois, com 64, eu conheci também no movimento estudantil. E era curioso, era o mais entusiasmado nos protestos e rezava a lenda que o DOPS, sempre que havia expectativa de movimento, mandava prender o Arantes. Então perguntava ao delegado, mas ele não fez nada, nem começou a acontecer, e o delegado respondia, se ele não vai estar à frente, ele está no planejamento, pode prendê-lo. Acho que é lenda, mas mostra bem qual era a imagem do Arantes. Meu pai, Euro Arantes, era o irmão mais velho de José. Muito jovem, ele saiu de Ubá, sua terra natal, e foi morar com meu pai. Na época, meu pai era deputado, já amadurecido nos caminhos do jornalismo, e foi lá que tio José se encantou pela profissão. Para estudar, para servir o exército, né? E também porque ele gostava muito de futebol. E o irmão dele, que já era um grande jornalista, o Euro Arantes, o trouxe para Belo Horizonte. E ele era esse Euro Arantes, ele era torcedor do time América, lá de Belo Horizonte. Então, o doutor Arantes foi ser goleiro nesse. Mas acabou não ficando muito tempo, porque o clube exigiu que ele parasse de fumar. E ele, então, não parou de fumar e, em seguida, foi para o Exército e depois começou a carreira dele jornalística. Ele trabalhou em vários jornais, Estado de Minas, Jornal do Brasil. Ele podia estar assim, zangado, mas eu chegava, dava aquele bom dia bem escandaloso, ele já parecia que melhorava, né, o dia dele, né, assim, ele podia estar zangado, não ter dormido bem, mas eu dando bom dia, fazendo palhaçada, ele já gargalhava, ritmo isso. Veio à minha mente uma face risonha, maravilhosamente risonha, sabia? Simpática, grande figura. Arantes realmente é isso, né? Eu diria que é a expansão da alegria. Chegava sempre rindo, eu sou um cara alegre também, então a gente ria muito, né? E vem essa imagem muito bonita. Estou vendo agora, só me fazendo essa pergunta, eu estou vendo o bigode, Arantes, que é cabelinho para trás direitinho dele, né? E a face rindo. Uma pessoa maravilhosa, que levava alegria, sorriso, uma energia muito positiva, sempre que nos visitava no Maranhão. E às vezes que eu vinha aqui também para visitá-los. Ele chegou em Brasília em 1979. Ele era servidor do Ministério da Fazenda. E na época, depois que ele saiu da Secretaria de Tecnologia Industrial, ele foi requisitado para ser subchefe do Gabinete Civil da Presidência da República. O Arantes chega à Procuradoria ao final do governo Sarney. Ele
trabalhava, quer dizer, era subchefe da Casa Civil do presidente Sarney, e quando o presidente Sarney encerra o seu mandato, ele indica Arantes para ser assessor parlamentar na Procuradoria-Geral da República, coisa de que necessitávamos desesperadamente, porque nós nunca tínhamos tido um assessor parlamentar. O papai tinha essa visão de que a assessoria parlamentar, assim como no jornalismo, tinha que se adiantar aos fatos. Até porque você ter a notícia de que alguma coisa vai acontecer antes que outras pessoas, ou no tempo exato, faz toda a diferença para, muitas vezes, para uma proposição que tem algum tipo de tramitação muito complexa ou muito difícil, faz toda a diferença no sucesso ou não. E ele também tinha essa ideia de que a assessoria parlamentar deveria atuar preventivamente. É uma satisfação, como Procurador-Geral da República, poder expressar o reconhecimento do Ministério Público Federal pelos serviços de enorme importância que o Dr. Arantes prestou à casa, à instituição, durante os vários anos em que ele esteve conosco de modo sempre ativo, sempre altivo e sempre muito eficiente. Praticamente eu estava no início do meu mandato, tinha meio ano e pouco, não tinha um ano ainda de procurador-geral, quando ele estava deixando o governo e ele me deu 2 nomes. Era o Dr. Messias, que era um médico, e o Dr. Arantes. Eu imediatamente aceitei o pedido dele de levar os 2 para a Procuradoria da República, Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal. E assim foi feito. Eu não conhecia o Dr. Arantes, Dr. José Martins Arantes. Pessoa muito importante na minha vida. Acompanhou-me no Ministério do Interior, era hábil no tratamento com os índios. À época, cuidávamos dos índios via FUNAI. Era hábil no tratamento com o Congresso, era hábil no gabinete, era querido por todos. Em 87, eu fui transferido do Ministério do Interior para a Casa Civil, governo Sarney. E logo depois começou o processo constituinte, né? Elaboração da Constituição de 88. Pois aí o Arantes foi de novo fundamental no relacionamento, como bombeiro em situações difíceis, como confidente. Foi fundamental. Ele ali sonhando um Brasil democrático. Nós 2, por exemplo, Arantes e eu, éramos muito amigos do José Paulo Sepúlveda Pertences. Nós 3 mineiros. Eu me lembro de nossas conversas sobre o fortalecimento da Procuradoria-Geral da República. E o Gabinete Civil tinha um papel importante na interação com o Congresso Constituinte. Eu era muito amigo do Dr. Ulisses, tinha muitos amigos no Congresso. O Arantes se aproximou de todo, tornou-se amigo e passou a ajudar também nisso. E sonhando sempre com o fortalecimento das instituições democráticas, sonhando com um Brasil desenvolvido, um Brasil democrático, um Brasil de que nós pudéssemos nos orgulhar. Conheci o Arantes num dos períodos mais ricos da história da construção normativa do Ministério Público. Era aquele período que vai entre a Constituinte e passando depois até a Lei Orgânica do Ministério Público da União. Não se esgotou aí o nosso conhecimento, mas foi talvez para mim, e talvez também para ele, um dos tempos de maior risco e de maior construção positiva
dessa instituição que renasceu depois da Constituição de 88. Pessoa competentíssima, sabia? Diligente, dinâmico, né? Não deixava passar nada, informava sempre de tudo, todos os projetos de lei, né, que eu tinha interesse como procurador-geral na ocasião, né, 2003 a 2005, ele sempre me informava de tudo. E antes disso, né, fez um trabalho maravilhoso de Anjo da Guarda. Qual foi esse trabalho de Anjo da Guarda? Que quando, né, eu fui escolhido, nosso nome vai para o Senado da República, para a sabatina e depois para a votação em plenário, né? Pois bem, né, Arantes me acompanhou em gabinete por gabinete, de visita não é beijamão, não, é visitar, porque você tem que visitar até senadores, né, de oposição a meu nome, né? Falei com todos, mas Arantes preparava, né, o terreno para que eu ali chegasse, né, e conversasse com o senador, fazia agenda bonitinha, me dava os temas mais sensíveis para aquele senador que eu deveria abordar. O doutor Arantes era um homem de sorriso largo, de bom gosto, íntegro, fiel ao compromisso institucional que ele tinha com o órgão. Doutor Arantes, eu não consigo falar do meu marido, mas eu trabalhei com o doutor Arantes durante esses quase 34 anos. Ele estava ali dentro, representando o Ministério Público Federal, e do qual ele tinha um orgulho. Então ele dizia, aqui eu estou falando em nome do Procurador-Geral, né, da Procuradoria-Geral da República, da instituição. Eu vi isso de diversas formas. Eu vi isso como procurador de primeiro grau que tinha alguns problemas ou alguns fatos que eram levados ao Congresso. Eu vi isso como diretor de assuntos legislativos da NPR no período da reforma do Judiciário, em que não fosse o Arantes fazer os contatos, e assim, os contatos com ele eram absolutamente mágicos. Você falava, não, peraí, chegava, a porta se abria, você era recebido, sempre com muito respeito, mesmo dos divergentes, ou talvez até mais dos divergentes mesmo, que diziam, olha, o Arantes me pediu, eu vou receber você, embora eu discorde. As relações se estreitaram bastante na presidência da NPR, nos idos de 2003 a 2007, e enquanto presidente da NPR, muitas pautas institucionais, como sempre acontece, muitas pautas eram conduzidas e compartilhadas com a associação. Naquele momento, o Arantes já era um servidor respeitadíssimo, não apenas na Procuradoria-Geral, mas também no Congresso Nacional. E lembro que em 2004, 2003, 2004, houve dois importantes momentos de interesse direto do Ministério Público. A reforma previdenciária e, logo a seguir, a continuidade da reforma do sistema de justiça, o que resultou na emenda 45. Em todos esses momentos, Arantes cumpriu um papel fundamental de intermediação dos interesses do Ministério Federal e também tratados pela NPR junto ao Parlamento. E nessa condição, Arantes, servidor público, eu diria que é um protótipo do servidor público, porque é respeitadíssimo no seu ambiente de trabalho, transmitia uma confiança, uma seriedade, um compromisso com a função que ele desempenhava, e isso fazia dele uma pessoa muito acreditada nos canais pelos quais ele percorria. Porque no início, quando eu cheguei na assessoria, a SAC sempre foi um setor muito movimentado, muita correria, um setor muito dinâmico. E aí eu fui me apresentar ao doutor Arantes. E já naquele jeitão dele, de mineiro, né, brigando com todo mundo, mas no bom sentido, né? De exigir muito da pessoa, porque ele sabia exigir bem da pessoa. Né? O que me chamava a atenção era a forma como ele se impunha, né, assim, porque dentro de casa ele brincava da forma dele, mas assim, fora ele era uma coisa assim, não sei explicar, gigante não, muito mais do que gigante, sem igual, assim, não tem como explicar, porque como eu não entendo, né, eu não entendia até então algumas coisas, eu ficava assim, gente, que coisa é essa? Mas eu sempre tive um orgulho dele, assim, inexplicável. Eu fui apresentada a ele, foi um momento, eu era vice-presidente da associação, daqui do MPDST, e fui apresentada a ele
como o representante do MPF no Congresso Nacional, trabalhando o tema da Lei Complementar 75 e a mini-reforma constitucional de 93. E aí eu conheci ele de uma gentileza muito grande, assim, interessado. Eu comecei a observar o comportamento dele em relação à nossa instituição e vi o tanto que ele se dedicava à instituição ministerial e que não havia, ele não colocava dificuldade para nada. E eu cheguei e falei, doutor Arantes, eu não sei nada do relacionamento com o Congresso Nacional. Eu vim do interior de Goiás, fui promotora lá, vim do interior de Goiás e nunca trabalhei, nem estive aqui para falar com os parlamentares. Você pode deixar que eu vou te ajudar. E tudo hoje que eu sei de relacionamento com o Congresso Nacional, eu aprendi com ele. No início foi muito difícil, sim, porque eu não sabia absolutamente nada, né, do processo parlamentar. E vendo ele em ação, doutor Arantes, me passou uma tranquilidade, né? Porque ele tinha muito conhecimento, muita sabedoria e entusiasmo. Como Procurador-Geral da República, nós tivemos, quer dizer, diversas pautas, eram aquela coisa que a NPR hoje trabalha em múltiplas frentes, mas lembro como uma das últimas, quer dizer, já no período final da minha gestão, que foi aquela questão da proibição ao Ministério Público de investigar, né? E que era, nós consideramos, uma das piores ameaças que a instituição já tinha vivido. E, naquele momento, o trabalho do Arantes foi, como em muitas outras oportunidades, absolutamente essencial, porque Arantes abria todas as portas no Congresso Nacional. Era um homem extremamente respeitado pelos diversos setores, quer dizer, à esquerda, à direita, não importava a coloração ideológica desse parlamentar ou daquele parlamentar. Todos tinham por José Arantes um imenso respeito. Com aquele seu jeito mineiro, com aquela sua forma de chegar, sempre sorrindo, com uma educação muito grande, e aquele jeitinho mineiro, ele foi conquistando amigos aqui e não é novidade para ninguém, quebrando muitas resistências de parlamentares em relação ao Ministério Público. Eu fui secretário de Relações Institucionais naquele período de 2013, 2014 até 2016. O Procurador-Geral da República era o Rodrigo Janot, e talvez tenha sido um dos momentos, se não o momento mais delicado da história do Ministério Público Federal, que a pauta principal foi a Lava Jato. E a Lava Jato, a principal característica dela foi o envolvimento de personagens da vida política nacional num escândalo de corrupção. Então, o cenário principal dessa relação era o Congresso Nacional, porque muitos parlamentares estavam envolvidos. Então, nesse trabalho das relações institucionais, o Arantes, ele chefiava a assessoria parlamentar e ele catalisava essas demandas dos parlamentares que traziam ao Ministério Público Federal sua insatisfação, querer apresentar esclarecimentos sobre a citação deles na mídia, sobre o envolvimento deles. E o Arantes sempre cumpriu esse papel de um anteparo para evitar um conflito maior entre as duas instituições, entre o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e Senado e o Ministério Público Federal. Então eu fazia esse trabalho junto com ele e aquele jeito todo dele jeitoso de trazer essas demandas e a gente poder conversar com os parlamentares. Muitas vezes eu e o Arantes sentávamos, conversávamos, explicávamos o andamento da investigação, por que o nome daquele parlamentar era citado. Então eu creio que nessa história recente do Ministério Público Federal pós-1988 tenha sido o momento mais delicado que a gente tenha vivido, e ainda bem que o Arantes estava chefiando a assessoria parlamentar e deu essa contribuição fundamental
para que tivesse menos arestas possíveis dentro da conjuntura que estava dada. Quando fomos chegando, o presidente Sarney olhou para o doutor Arantes e disse: "Meu senador". Isso era a prova desse prestígio que ele tinha. Esse prestígio do doutor Arantes foi fundamental para que a instituição Ministério Público, logo adiante, conseguisse derrotar a PEC 37. Muito do que nós somos hoje e a manutenção de certas prerrogativas nossas, elas se devem ao Dr. Arantes. E foi justamente por conta desse seu trabalho incansável no Congresso Nacional que a Associação Nacional dos Procuradores da República, sob a minha presidência, quis homenageá-lo, porque era alguma coisa já de certa tardança. Ele era reverenciado por todos nós e faltava o reconhecimento cabal disso que ocorreu nesse momento. Ele sempre muito emocionado e muito feliz com o reconhecimento que ele era inteiramente devido. Arantes, em toda essa fase, era, digamos assim, o nosso guia, o nosso meio melhor de atingir os políticos pelo respeito e pelo conhecimento profundo que ele tinha do Congresso. O Ministério Público Federal inteiro e a NPR, em particular, nas lutas da demanda da carreira, devem profundamente a Dr. José Martins Arantes. Bom, eu conheci o Arantes, ou Dr. Arantes, como o pessoal costumava chamá-lo, todo mundo costumava chamá-lo, na época da PEC 37. Eu era procurador-chefe na Procuradoria da República em Sergipe. Vim para cá para poder auxiliar o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Brasil naquele momento da PEC 37, que era uma PEC que buscava retirar ou diminuir o poder investigatório do Ministério Público, e o Arantes nos recebeu, né, no Senado e na Câmara e nos conduziu naquele momento, nos apresentou a deputados, e aí a gente eu particularmente pude ter um contato mais aproximado com ele. E já para o fim daquele ano, eu fui convidado a trabalhar na assessoria parlamentar, nas relações institucionais do Ministério Público Federal, e o nosso contato ficou ainda mais próximo. Foi marcante. Era uma figura diligente, simpática, eficiente, verdadeiro diplomata em todos os sentidos. Ele circulava entre as pessoas, as teses e as discussões e os ambientes como se fosse o ar que se respira. Ele gostava do que fazia. E isso transmitia para a gente que trabalhava com ele. Então, eu só tenho a agradecer pela paciência, pelo conhecimento, por todos esses anos, né, que evoluiu não só como conhecimento profissional, mas também como pessoa, como atitude, como conviver, como se comportar com as pessoas, né? Então isso foi muito válido, né, no crescimento profissional. Sim. E ele vai deixar mesmo um vazio, né, na assessoria. Foram muitos anos de dedicação, de trabalho, de resultados, né? Precisávamos falar, por exemplo, um contato, uma audiência com um senador, com um deputado federal, para tratar de projetos de lei, de interesses do Ministério Público em geral. O Arantes era a pessoa pronta de imediato, de prontidão, viabilizava a interlocução necessária, sempre com muita tranquilidade e com muito compromisso com aquela atividade que era confiada a ele. Essa relação foi se estreitando, ela também desagou na atividade que eu desempenhei no Conselho Nacional do Ministério Público, na sequência como conselheiro e nessa condição presidente da Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo, que, portanto, me colocava numa posição de contato direto, diuturno com José Arantes. No momento seguinte, já aqui na PGE, como secretária de Relações Institucionais. É uma pessoa especial. A palavra que define o meu tio: especial, alegre,
de um coração bondoso. E deu a vida dele para que não só o órgão existisse e ganhasse força e projeção política no âmbito nacional, como atuasse de maneira consistente para a consecução dos seus fins, que é a proteção dos interesses difusos e coletivos, né, que é o interesse da coletividade em geral. Ele era muito profissional, tinha uma personalidade muito forte, sabia exigir bem da equipe e tinha um excelente trânsito, claro, com os parlamentares, né? Então isso facilitava o nosso trabalho também. E agradeço muito ao destino por ter tido essa oportunidade. Aquele foi minha família, meu amigo, padrinho do meu filho. Uma pessoa que está nos fazendo uma falta imensa, uma lacuna que vai ficar em nossos corações, mas nós temos a certeza que ele fez e cumpriu a missão dele com muita dignidade, com muito louvor. E a harmonia é um conceito constitucional, mas que ela se traduz no dia a dia, na vida prática. E o Orantes talvez tenha sido um dos personagens da vida do país que ele encarnava esse sentido de harmonia. Ele entendia, como poucos, a necessidade desses atores, desses personagens, seja no Ministério Público Federal, do Judiciário, do Parlamento, de que, a par do papel que cada um poderia e possa exercer, mas que era fundamental ter esse contato diário, essa conversa, você aparar qualquer tipo de arestas que pudesse comprometer ou agravar uma relação entre as instituições. Então, o Arantes, acho que a característica fundamental que ele sempre trouxe para a gente foi essa questão da harmonia. Com aquele sorriso dele já desarmava quem quer que fosse conversar com ele. Um exemplo, uma referência de servidor público na época em que exerceu a sua função. Ele era incansável. É um exemplo e uma referência para todos nós. O Ministério Público lhe deve uma perene gratidão. E a nós que o conhecemos, que o apreciamos e que o respeitamos, temos nele uma imagem e uma presença inapagável. Muitas das nossas conquistas, muitas mesmo, não teriam se viabilizado, não teriam acontecido sem a dedicação e sem o trabalho constante do Arantes em favor do Ministério Público e em favor também da nossa Associação Nacional dos Procuradores da República. Temos que, todos nós que somos do Ministério Público, ter uma gratidão imensa e eterna ao Arantes por tudo que ele fez. E a partir de então, nós formamos uma amizade, assim, um bem-querer, né, de amigos, e aí as nossas famílias elas se conheceram e nós ficamos amigos durante esse período. Daí começou essa amizade que durou até agora, né? Membro do coração. Isso é o Arantes, né? Ou com outro linguajar um pouco mais popular, vestir a camisa, né? Mas eu preciso dizer impectore. Ele era Ministério Público, né? Podia não ser um servidor, né, da casa, né? Mas era mais, olha, eu diria que até além de um servidor da casa, porque realmente era uma pessoa profundamente dedicada. Arantes vestiu, sim, sem dúvida alguma, a camisa do Ministério Público Federal em todos os momentos da sua vida pública. É uma pessoa digna de louvor para sempre e para sempre constará nos anais do Ministério Público Federal. O mediador desse relacionamento sempre foi o Dr. Arantes, e apesar de a NPR ter a sua assessoria parlamentar, eu gostava muito de vê-lo nessa missão institucional que ele sempre abraçou com tanto zelo. Tinha um amor enorme pelos passarinhos, que ele criava com muito carinho, pelos cachorros. E
ele tinha também um amor enorme pelo meio ambiente. O José, ele tinha um hobby de fotografia. Nossa, ele adorava, ele amava. Nós viajávamos muito nas férias. Ele tirava tanta fotografia e, na verdade, ele quase nem aparecia nas fotografias. Eu ainda brincava, porque parece que eu estou viajando sozinho, né? O Arantes era alguém que conhecia a todos do Senado e da Câmara. E o trânsito dele sempre foi o melhor possível. Era alguém querido nos corredores, né, do Congresso Nacional, alguém conhecido, alguém que, em relação a quem as pessoas tinham a maior conta possível. Então, o Arantes, ele abria as portas e abriu as portas do Congresso Nacional ao Ministério Público Federal durante décadas. Eu quero aqui fazer uma homenagem a um velho amigo, Arantes, como nós sempre o tratamos aqui, que ele foi uma ponte entre o Ministério Público e esta casa. Arantes para todos, de José para mim. Vai deixar saudades. Tenha uma vida longa e feliz. Que descanse em paz. Arantes era uma pessoa, primeiro, de um humanismo muito grande que transparecia. Ele agradava as pessoas não por uma maneira artificial, pelo ser humano que ele era. E isso era muito respeitado dentro do Congresso. Eram anos ali dentro, agindo com total lealdade junto aos deputados e senadores. Então, eles conheciam o Dr. Arantes e respeitavam o Dr. Arantes. O presidente Sarney, por exemplo, várias vezes o presidente do Senado, tinha com o Dr. Arantes um respeito, uma amizade, devida quase como se fosse um senador da República. Isso vem dele, do caráter dele e da diuturnidade do trabalho dele. Estava no Congresso o tempo todo, estava no Congresso de maneira leal, estava no Congresso de maneira respeitosa. Eu considero assim que ele deixou um exemplo, um legado de honestidade, de tenacidade, sabe, de excelência no trabalho. E como amigo nem se fala, né? Um grande amigo. Como pai de família também, os netos o adoravam, né? Então eles tinham uma relação relação familiar muito assim amorosa, né? E a gente chegava lá, estava com chapéu para se proteger e comandando as pessoas que estavam fazendo a comida, aquelas pessoas que estavam trabalhando por ali. Ele era um ser humano fantástico. Ai, nossa, peraí. Eu vou falar chorando mesmo. Então, meu pai foi um norte. Ele sempre foi um homem muito reto, muito íntegro. E ele sempre buscou passar isso para mim. Além de viver na vida dele essa retidão, que não era uma coisa da boca para fora. Ele era um homem de ação, claro que ele falava, até por ser jornalista. Mas para ele as ações significavam muito mais, tinham um peso muito maior. Então, ele sempre me ensinou a ajustar a minha conduta com o meu discurso e a buscar fazer o bem. É engraçado porque só muito mais velho ele foi dizer que é católico, mas a minha vida toda eu escutei ele dizendo que era ateu. E apesar disso, ele era muito mais franciscano que muita gente por aí. No sentido de acreditar no bem, acreditar que o bem prevalece. O meu pai foi pai com um P maiúsculo. Foi pai de dar colo e de dar princípios para a vida.
Eu entrei no Ministério Público Federal em 2003 e desde então eu não lembro de ter um dia que eu fui apresentado, que nós nos apresentamos. O Arantes sempre foi uma figura presente dentro do Ministério Público Federal. Então, como meu pai e minha mãe não teve aquele dia que eu conheci, não tem um dia que eu conheci o Ministério Público Federal, para mim sempre foi algo presente, e a figura do Arantes também da mesma forma. Ele sempre foi uma figura que parece que fosse da casa mesmo, e era da casa, né? Você já estava na instituição e já conhecia o Arantes. O trabalho que ele deixou é referência. Inclusive, muitos órgãos já vieram aqui para poder conversar com a Silvia, conversar com ele, para poder pegar referências, principalmente quando estavam instalando as suas equipes, né, de assessoria parlamentar. Então, ele prestou para o Ministério Público relevantes serviços, mas relevantes serviços. E não só para o Ministério Público. No fundo era para o Ministério Público, mas tudo que relacionava com o desejo de um procurador perante o Congresso Nacional, o projeto de lei, o histórico de um procedimento legislativo, o doutor Arantes providenciava imediatamente. E eu me orgulhava muito de ser amigo dele, muito. E acho que você é eternamente amigo dele. Para mim, o doutor Arantes não morreu, ele está vivo dentro de mim e vai ficar sempre. Enérgico dele de ser, o jeitão dele, assim, mineiro de ser. Ele não ligava para título, status, mas acho isso aqui importante, que é uma das maiores honrarias que você pode receber do Poder Executivo, que é o Grão-Mestre da Ordem do Rio Branco. Tem essas fotos aqui que estão muito lindas. Tá ele aqui com o presidente Sarney. Já com aqui, né, o emblema. Acho que o principal presente que ele me deu foi me ensinar a pensar de forma crítica. O que mais me admirava no meu pai era a forma ímpar que ele tinha de tratar as pessoas. Ele falava com a mesma emoção, com o mesmo afã, desde a copeira até o presidente da República, sabe? Ele tratava todo mundo com o mesmo respeito. Arantes, um amigo, um querido amigo, um guerreiro do Brasil, um grande homem. A PGR tem mesmo de se orgulhar dele, como todos nós. Arantes virou uma saudade, mas uma saudade boa e agradecida. Não dúvida, Arantes era um membro do Ministério Público Federal honorário e em atividade, assim, era evidente a paixão dele, o amor dele e a entrega dele. Então, assim, falar que ele não é membro do Ministério Público é um erro. Ele é um membro do Ministério Público, continuará a ser um membro do Ministério Público, terá muito dele em tudo que nós construímos, desde a Constituição para cá. Tenho certeza que esse momento triste vai passar e a gente vai poder celebrar ter tido ele ao nosso lado, muito mais do que a falta que ele está fazendo agora.